Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de fazer algumas considerações antes de ler aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Parabenizar os irmãos do coral, maestros, por essa festividade, que Deus continue abençoando e venham muitos e muitos anos para a glória do Senhor. Eu olhava a Eliude, olhava o Leandro ali, e outros irmãos, Elian, Elaine, e eu via que, por mais que cada um esteja num canto, isso para mim é uma esperança, eu vou falar o porquê. Um dia todos estarão num grande coral. Isso para mim é uma esperança porque eu já relatei em muitas oportunidades, eu já cantei no coral, já intentei estudar música, mas aprove a Deus me chamar para outra coisa. Mas eu tenho uma esperança porque um dia eu ainda vou cantar naquele coral. Talvez você não tenha esse chamado que os irmãos têm. Teste aí. Vai tentando lá, Elian, Elaine, os irmãos aí vão te ajudar. Mas se assim como eu, Deus tem um outro chamado, saiba que um dia você vai cantar lá. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Neemias, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Deus coloca no meu coração, embora muitos irmãos não tenham conseguido estar aqui, estão nos assistindo pela live, diz o Senhor que a mesma graça, a mesma unção, o mesmo toque vai chegar aí na tua casa. Receba a paz do Senhor, a alegria do Senhor no teu lar. Neemias 8, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem, no 1º dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, e a sua mão direita Matitias, e Semá, e Anaias, e Urias, e Uquias, e Maassés, e a sua mão esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Sami, e Acube, e Sabetai, Rodias, e Maassés, e Quelita, e Azarias, e Josadabe, e Hanã, e Pelaias, os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor,
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Leitura extensa, mas necessária. O tema a qual foi proposto fala de alegria e de um fortalecimento que viria por essa alegria. E quando eu falo que uma pessoa precisa de alegria, é porque ela está triste. Quando eu falo que o meu Mike precisa de um regime, é porque ele está gordinho. Quando nós falamos que a pessoa precisa de algo, é porque está lhe faltando algo. Só que é muito interessante eu falar de alegria ou de tristeza, melhor dizendo, num contexto de festa. O versículo de número 1, por favor, me acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo de número 8, versículo de número 1, vai dizer aqui que e chegado o 7º mês. A palavra do Senhor vai dizer lá em Levíticos, capítulo de número 23, que o Senhor, Ele instituiu, através da sua lei, solenidades ou santas convocações. E ali, em Levítico, capítulo de número 23, vai citar pelo menos 8 solenidades, ou festas, ou santas convocações, entre elas o sábado, que era observado de maneira semanal. E ali, naquele meio, a gente vai ver Páscoa, Pentecostes, Dia da Expiação, até se completar o número 8. E quando eu olho a palavra do Senhor, eu vejo que Deus, Ele coloca tudo num determinado local, num determinado lugar. Nada daquilo que Deus faz é por acaso. E você não está nesta noite aqui por acaso, porque não existe coincidência. Talvez você pode, num linguajar evangélico, você pode adaptar e falar que existe Jesuscidência. Existe vontade de Deus e cumprimento da vontade de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, excluindo o sábado, que era semanal, que essas 7 solenidades, elas eram divididas em 2 períodos. A palavra do Senhor diz que a Páscoa seria observada, e para contextualizar, a Páscoa está ali entre março e abril, do nosso calendário. E quando Deus institui a Páscoa, vocês podem ler o texto ali da saída, da instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo de número 12. Vocês vão ver que Deus, Ele fala assim: este vos será o primeiro dos meses. Deus estava instituindo um novo tempo para aquele povo. Deus estava marcando uma data. E ali eles teriam que cumprir rituais. E aquele era o primeiro dos meses. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o 7º mês, a qual nós lemos aqui, também é o primeiro mês. Negócio estranho, tem 2 anos novos, oh glória a Deus. Quem gosta de festa de ano novo. O povo judeu, ele tinha um ano novo religioso e ele tinha um ano novo civil. O povo judeu tem um calendário civil. E o primeiro ano do calendário civil é justamente o 7º mês. E esse 7º mês, por que eles comemoram, ou ficou como ano novo civil? Porque é a data ou o período que eles creem que Adão foi criado. E nesse 7º mês, embora o povo estivesse entristecido, era um mês de festa, porque era o ano novo. E no primeiro dia, o versículo de número 2 vai dizer que era o primeiro dia do 7º mês. Era chamada a festa das trombetas. Aí, abrindo caminhos para o dia da expiação, que seria no 10º dia.
E no 15º dia, seria comemorada a festa dos tabernáculos. Então era um mês de festa. Das 7 solenidades, tirando o sábado, 3 se cumpriam em um. Então, embora eles estivessem entristecidos, era um mês de festa. Diz o Senhor assim: embora muitos tenham adentrado, preocupados, entristecidos, diz o Senhor, hoje é um dia de festa que eu marquei para a tua vida. Ei, calabaixo, passo. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo já estava nas cidades. Eles estavam alocados já nas suas cidades. Porque esse texto, ele vem depois de um período de restauração. O povo tinha ficado 70 anos preso, cativo, no cativeiro babilônico, como os irmãos sabem da história, por ter desobedecido a Deus, por ter ido contra a vontade e a palavra de Deus. Deus, na sua lei, ele instituiu uma série de ordenanças, de regras, de coisas que deveriam ser observadas. E aqui eu aprendo algo, que muitas vezes a gente quer fazer algo, mas Deus fala assim: você pode até fazer aquilo que eu te pedi, mas tem que ser do meu jeito e não do seu. E o povo andou, o povo pecou, o povo idolatrou, o povo fez uma série de coisas, e Deus usava profeta, Deus usava meios e meios e meios para trazer o povo para si. Até que Deus dá um basta e fala: vocês vão para o cativeiro. 70 anos se passam. Jeremias profetiza, Daniel entende pelos livros, e a gente começa a olhar que se cumpre a palavra de Deus. Meu querido, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu casamento, na tua família, diz o Senhor. Descansa, porque a palavra de Deus se cumpre. Diz a palavra que 70 anos se passam, e assim como eles foram levados em 3 levas para o cativeiro, Deus levanta 3 homens e começa a trazer de volta. Diz o Senhor: eu estou no controle da história, e não existe coincidência nos números, sou eu que estou à frente das situações. 3 levas, 3 retornos. Mas agora, o cenário era caótico. Casas destruídas, famílias separadas, muro destruído, templo destruído, tudo foi queimado, derrubado, acabaram com. Deus levanta um homem chamado Zorobabel, e ali ele começa a trazer parte do povo de volta, e ele enfrentando dificuldades, vou repetir, enfrentando dificuldades, mesmo tendo um período de parada, ele reergue com a boa mão de Deus o templo. A gente vai ver que depois, Deus ele levanta um segundo homem, chamado Esdras, e traz mais uma parte do povo, e começa a colocar mais algumas coisas no lugar. Deus levanta outro homem depois de Esdras, 13 anos depois, chamado Neemias. E Neemias junto com Esdras, eles começam a fazer uma renovação civil. Usados por Deus, eles fazem uma renovação civil, mas também espiritual, porque ali o templo já estava reconstruído, as casas já tinham sido reconstruídas. Com a chegada de Neemias, e 52 dias depois, o muro é reconstruído. Mas ainda faltava algo a ser colocado no lugar. Diz o Senhor: muitas vezes a tua casa está pronta, o teu carro está comprado, os teus filhos estão formados ou estão a caminho de, mas diz o Senhor: eu quero restaurar a tua vida, porque não basta o físico, diz o Senhor, porque tudo isso vai ficar o que você tem plantado no espiritual.
vem Esdras, vem Neemias, e agora, no 7º mês, o povo sai da cidade, das suas cidades, e vem até Jerusalém, vem até onde estava ali o santo templo. Deixa eu contar um negocinho para os irmãos. A palavra do Senhor vai dizer assim, que existiam festividades em que os varões, os homens, eles eram obrigados a estar em Jerusalém. Ou seja, não era toda festa, não era toda festividade que eles deveriam estar em Jerusalém. Mas das solenidades dadas por Deus, existiam três. E o dia da trombeta, ou das trombetas, não era uma delas. O que a Bíblia me fala disso? Que aquele povo estava ali no primeiro dia de maneira voluntária. Ninguém foi obrigado a estar ali. Diz o Senhor, eu vi a voluntariedade no teu coração hoje, mesmo tendo pouca força, mesmo estando chorando, gemendo, mesmo estando com batalhas na tua vida. Diz o Senhor, eu vi a tua voluntariedade em estar na minha casa, em estar na minha presença. Eu estou contemplando o teu coração, diz o Senhor. Deixa eu te contar mais uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer assim, que aquele povo estava de maneira voluntária, ou estava ali no 7º dia, tinha deixado a sua acomodação, mas eles chamam Esdras e pedem, pega lá o livro da lei. E a pergunta é, Esdras era obrigado a ler a lei ou não? A lei do Senhor vai dizer que a cada 7 anos, o sacerdote ali, ele deveria pegar e fazer uma leitura para que todo o povo ouvisse. Mas em nenhuma parte do texto fala que se cumpriu o 7º. Eu vejo um povo que era voluntarioso, estava ali por livre vontade, e eu vejo um povo que se importava com a palavra de Deus, a tal ponto de chamar o sacerdote e falar, lê a lei para mim. Qual é a tua voluntariedade a respeito da palavra de Deus, a respeito da vontade de Deus, a respeito daquilo que Deus quer para a tua vida? É uma pergunta. Muitas vezes a gente ajoelha e fala, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Você já parou para ouvir e falar, Senhor, o que tu quer da minha vida? Deus está falando que vai mudar caminhos aqui, vai mudar direções. Diz o Senhor, saiba que eu estou no controle de todas as coisas. Vou tirar, vou colocar, vou levar e vou trazer, diz o Senhor. Porque eu estou no controle de todas as coisas, e a minha vontade é que prevalece, diz o Senhor. Ei, garamando rai. A palavra do Senhor vai dizer que Esdras vai lá correndo, o escriba, e ele traz o livro da lei. E quando ele pega o livro da lei, ali estão homens, mulheres, pessoas que tinham condição de entender a palavra de Deus, aquilo que Deus falava através da sua lei, da sua palavra. E aqui eu vou fazer um chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adentre a igreja, adentre a qualquer culto, a qualquer ensino, e entenda aquilo que está sendo ministrado, porque isso é vida para você, isso é ensino para você, isso é direção para você, isso é instrução para você, isso é alimento para a tua alma. Não se contente em entrar e sair da mesma maneira. Ali estavam pessoas que tinham condições de entender a palavra de Deus. Muitas vezes a gente adentra em cultos em que fala assim, ou pelo fato de nós não estarmos, como é que foi o culto? Foi uma benção. Foi uma benção? Glória a Deus. O que foi pregado? Não sei. O irmão falou lá, mas não sei. Deus está falando, entenda a minha palavra. Coma a minha palavra, se alimente da minha palavra. Ali estavam pessoas que entendiam. Esdras, ele traz a lei. E qual a importância de a gente entender, ouvir, estudar a palavra de Deus? Paulo, ele vai dizer assim,
2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer ser preparado para toda boa obra? Você quer ser instruído, corrigido? Você quer mais de Deus? É através da sua palavra. Aquele povo, ele estava sedento da palavra de Deus, mesmo não sendo obrigado a estar ali ou a ouvir a palavra. Aquele povo, ele estava querendo mais de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Esdras, ele vai lá e pega a palavra. E aqui fica um chamado, uma correção a partir de mim, como obreiro do Senhor. Nós temos que oferecer palavra. Nós temos que oferecer algo que sustente, que alimente, que corrija. Nós temos que oferecer algo que leve para o céu, que é a instrução de Deus. E diz que Esdras sobe no púlpito, que foi feito para aquele fim. Meu querido, aprenda uma coisa. Junto comigo aprenda, porque serve para mim em primeiro lugar. Púlpito não é lugar de autopromoção. Púlpito não é lugar de se mostrar. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, de entregar aquilo que Deus deu. Púlpito é lugar disso. A palavra do Senhor vai dizer que aquele púlpito, aquele caixotinho de madeira, foi feito para aquele. A palavra vai dizer que Esdras, ele abre o livro e ele se põe de pé. Mas antes ele louva ao Senhor. Ele louva ao Senhor. Ele tributa a Deus honra, glória, louvor e adoração. E o povo, de maneira espontânea, responde amém. Amém, assim seja, assim seja. Por mais que um esteja cantando no coral, outro tocando, outro pregando, tudo é para Deus. A glória, o louvor, a honra deve ser sempre tributada a Ele. Se não for assim, está errado. Se não for assim, é perca de tempo. E aí o povo começa. Vamos começar, agora vamos ler a lei. E eles começam a ler a lei. E eles começam a explicar o sentido. Que é algo estranho, né? Tem duas colocações aqui. Primeira colocação, quando o povo vai para o cativeiro, eles falavam hebraico. Só que surge um dialeto chamado aramaico. E muitos foram criados, nascidos, cresceram no cativeiro. Então nem todo mundo tinha a mesma maneira de falar. E o povo, quando vai ler a lei, precisou de uma interpretação, precisou de uma ajuda. E aqui tem dois sentidos que eu posso destacar. Que muitas vezes a gente lendo, a gente não entende. E a gente precisa de alguém para o nosso lado. Vem cá, pastor Adilson, me ajuda, eu não estou entendendo esse texto. A gente precisa de alguém muitas vezes ali nos ensinando, nos apoiando. Só que ali também não era só isso, eles não somente estavam interpretando e conduzindo, mas eles estavam literalmente falando para o povo numa outra língua. Eu já tive a oportunidade de falar com pessoas de outras nações, por causa de emprego, por causa de serviço, e falar um pouquinho daquilo que Deus fez e faz. Diz o Senhor, muitas vezes eu tenho colocado pessoas do teu lado, que está sedento, que está chorando, que quer mais de mim, diz o Senhor, ou quer me conhecer, e muitas vezes tu tem tido medo de abrir a tua boca, mas diz o Senhor, abre a tua boca que eu vou fazer, eu vou te encher, eu vou te usar. Deus capacita. Aqueles homens foram capacitados. Aqueles homens tinham conhecimento, mas eles precisavam de Deus mesmo assim. A palavra do Senhor vai dizer que
o povo começa a ouvir a lei é interpretada. E a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra, a Bíblia vai usar alguns adjetivos quando fala da palavra de Deus. Vai falar que ela é lâmpada. Em alguns textos, alimento. Em alguns textos, espelho. Em alguns textos, espada. Em alguns textos, fogo. Em alguns textos, martelo que esmiuça a penha. Então a Bíblia, quando ela se refere a ela mesma, a palavra de Deus, ela usa termos fortes para trazer a nós um conhecimento daquilo que ela produz na vida do ser humano. Enquanto luz, ela conduz, ela te ilumina, ela clareia o caminho. Enquanto martelo, ela quebranta o teu coração quando está endurecido. Enquanto espelho, ela te mostra quem você verdadeiramente é. Enquanto o pão, ela te alimenta. Efésios 5:26 vai dizer que é como a purificação, ou seja, é como alguém que toma banho quando lê essa palavra. E quando o povo vê e começa a ouvir, a entender, a ser ensinado a respeito da palavra de Deus, o povo se entristece, mesmo sendo festa. A palavra de Deus, o conhecimento de Deus, não nos deixa orgulhosos, mas ela nos quebranta, nos deixa humildes. Porque eu vou ler a palavra de Deus e eu vou ver que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu vou ver a palavra de Deus, vou ver o Salmo 51, e Davi falando que foi gerado em pecado. E eu vou ler a palavra de Deus, a palavra diz que o pecado faz separação de Deus. Eu leio a palavra de Deus e a palavra me mostra que o pecado, o salário do pecado é a morte e tem juízo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para mim como um miserável homem, como alguém que se dependesse dos seus próprios esforços, do seu próprio caráter, estava destinado ao inferno, ao juízo, à separação de Deus. A palavra de Deus, ela não te deixa orgulhoso, ela te deixa humilde, quebrantado, reconhecendo quem você é. Te caramaço, decai. Mas ela aponta para um Deus de amor, que te amou, mesmo você e eu não merecendo. Ela produz uma tristeza pelas nossas falhas, mas ela te cura. O bálsamo vem, a alegria vem, a paz vem. Te calamandorrai. Aquele povo agora é confrontado a tal ponto que eles ficam tristes, a tal ponto que agora eles olham para a vida deles, dos seus antepassados, e vê o pecado que eles cometeram. Mas tem uma coisa: Deus muitas vezes ele nos fere, não é para nos matar, é para nos curar. Deus muitas vezes permite que a gente adentre em situações e passe por situações. É para nos tirar melhor do que nós entramos dessas situações. Aquele povo reconhece. Aquele povo agora vê a situação deles, dos seus antepassados, de tudo que estava acontecendo. E aí Neemias, o governador e o escriba, eles, quando vê que o povo chora, lamenta, estava ali já quebrantado, ele vai dizer no versículo de número 10, disse-lhe mais, ide comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si. Deus está falando assim, passou o tempo de choro. Através de Neemias, não é mais tempo de chorar, de tristeza, mas é tempo de comer, é tempo de beber, é tempo de se alegrar. Deus tem novidade de vida para a tua vida. Deus tem recomeço. Talvez você tenha por motivos mil saído dos caminhos do Senhor, se afastado da igreja, mesmo estando dentro da igreja.
Talvez você tenha deixado de orar. Talvez você tenha perdido o desejo de buscar o Senhor. E você sabe no íntimo do seu coração que está faltando algo e que você está errado. Mas diz o Senhor, hoje não é dia de chorar. Hoje é dia de se alegrar. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de avivamento para a tua vida. É dia de você voltar, de você se arrepender. E a minha graça será derramada sobre a tua vida, diz o Senhor. Ei, carabaço decai. É dia de comer gordura, é dia de beber doçura. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tudo aquilo, não somente a alegria, mas tudo aquilo que provém do Senhor, nos fortalece e te fortalecerá. Paulo, ele vai dizer assim, tudo posso naquele que... Porque a fortaleza vem dele. Vou dizer aqui, que se fosse por você e por mim, nós já teríamos parado no meio do caminho. Se fosse pelas minhas e pelas tuas forças, nós já teríamos parado no meio do caminho. Mas Deus derrama a sua alegria. Deus derrama a sua paz. Deus derrama a sua graça. E a minha oração nessa noite é que venha como um refrigério sobre a tua vida. E que isso te fortaleça. Que seja pão do céu para uma caminhada longa. Enquanto Deus não te chamar. Que seja fortaleza para a tua vida. Ficamos de pé. Tudo aquilo que provém do Senhor te fortalecerá. Aquele dia, capítulo 8 até o capítulo de número 10 de Neemias, talvez tenha sido o maior avivamento do Antigo Testamento, porque teve palavra, teve renúncia, teve oração, teve reconhecimento de pecado. Toda vez que nós perante Deus reconhecemos o nosso estado, as nossas falhas, Deus muda situações. Deus muda situações. Vou repetir, Deus muda situações. Diz o Senhor, eu mudo situações. Te calamandahai. Tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e quer ser fortalecido? Tem alguém aqui que se afastou e fala, hoje eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero ser renovado, fortalecido, ajudado? Tem alguém aqui que quer, que perante Deus reconhece que precisa? Diz o Senhor assim, tem alguns, Sanagácio decai, que mesmo estando na minha casa, estão longe de mim. E diz o Senhor, hoje eu esquadrinho corações, eu viro do avesso. E perante todos, diz o Senhor, pode até mostrar uma face diferente, mas eu conheço aquilo que está por dentro. E eu quero tratar hoje. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que mesmo estando na casa do Senhor, quer mais de Deus e fala, eu estou precisando de um renovo. Eu estou precisando desse avivamento, porque eu sei que eu estou no limite, o ponteirinho está batendo na reserva. Tem alguém aqui? Se tiver, vem na frente, vai orar. Não vou me estender. Se tem, venha correndo, senão vou orar. Diz o Senhor que tem mais gente. A minha mão está estendida. Tem azeite, mas cadê os vasos, diz o Senhor. Eu estou na casa, vamos orar. Ajude aqui, os irmãos do coral. Vem cá, uma irmã
Paquete, outra irmã aqui, um irmão aqui, casal aqui também. Vem cá, Duzão, vem na frente, próximo nosso irmão aqui. Diz o Senhor, tenho eu colocado algumas coisas nas vossas mãos, irmãos do coral. Quando vocês louvam, eu confirmo e eu tenho algo a fazer através da vida de vocês. Confiem somente em mim. Vamos orar? Pai amado, tudo aquilo, Senhor, que Tu me deste, Senhor, eu falei e nada me omiti. Papai amado, a Tua palavra foi entregue, Senhor, conforme Tu me deste. Senhor, eu oro, Senhor, por estas vidas que aqui estão. Tu conheces o coração, a vida, a história. Papai amado, eu peço um renovo. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço renova, fortalece, derrama da alegria, da paz, Senhor. Que eles venham sentir algo que eles nunca sentiram. Que eles venham enxergar algo que eles nunca enxergaram. Que eles venham ser tocados e ter experiências contigo de uma maneira que nunca tiveram. Em o nome do Senhor Jesus eu peço, vai tocando, ó Pai amado, agora. E ministra, 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 Pai, sobre estas vidas. Oh, Rabassio decai. Tira toda a frieza, toda a tristeza, toda a dor. E derrama, Pai, aviva o Teu povo. Ah, Senhor, ali tem uma alma, Senhor, que tem, Senhor, Te reconhecido, Pai. Nós oramos por ela agora, Pai. E pedimos, Senhor, que Tu venha, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo. Estender, Senhor, as Tuas mãos sobre ele, Pai. Perdoa os seus pecados, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, vem, Senhor, ajudá-lo, Senhor, na caminhada. Vem, Senhor, se revelar para ele. Que ele sinta a Tua presença e veja as Tuas mãos agindo, Pai, em seu favor. Desde já nós repreendemos todo o contra-ataque do mal. E pedimos vida. Pedimos, Senhor, que Tu venha enchê-lo, tomá-lo, usá-lo, conduzi-lo para a Tua honra e glória. Oh, Pai amado, vencer com Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, oh, Rebassio decai. Eu oro pela Tua igreja, meu Pai, pois Tu me disseste, Senhor, que existem outras vidas. Senhor, ministra, Pai, ajuda, fortalece, conduz. Vem, Senhor, direcionar. Em o nome do Senhor Jesus eu peço, faça algo novo. Faça algo novo. Faça algo novo em vidas, em corações, para a Tua honra e glória, Senhor. Hoje e sempre, Senhor, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Deus tem algo novo a cada dia. A fonte de Deus não seca. Deus tem algo novo cada dia. Deus tem renovo hoje, tem renovo amanhã, tem renovo de dia, tem renovo à noite. Diz o Senhor, a minha fonte não seca. Fiquem na minha presença, na minha paz, e que a minha alegria, diz o Senhor, seja derramada sobre cada coração. E eu vos fortalecerei. E baixou decai. Amém.